Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar sobre 5 erros que eu cometi no mestrado e que você não vai cometer. Então bora lá pro vídeo! Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo super rapidinho, contando e compartilhando com vocês alguns erros que eu infelizmente cometi durante o meu mestrado aqui em Portugal. Alguns erros que não foram assim erros que eu cometi durante todo o ano do mestrado ou durante toda a minha fase de estudos, mas foram algumas coisas ali pontuais que eu tenho certeza que eu poderia ter feito muito melhor, mas que agora com esse vídeo eu tenho certeza que você não vai cometer esses mesmos erros que eu e vai ter uma ótima experiência durante o seu ano de estudos aqui no mestrado. Bom, eu sei que muitos de vocês estão aí começando o mestrado, estão vindo para Portugal para ingressar no mestrado aqui de vocês, ou seja lá onde for. Geralmente as aulas, começam agora em setembro, então pra gente aproveitar aqui esse iniciozinho de ano e para vocês começarem já com o pé direito nos estudos, eu vou compartilhar com vocês 5 erros que eu cometi durante o meu mestrado e que vão te ajudar a tentar fazer de uma forma um pouquinho diferente. Então, sem muito blá blá blá, vamos lá para a primeira coisa que eu vou contar para vocês aqui. Bom, o primeiro erro que eu dou muita ênfase e que eu, infelizmente, principalmente no começo dos meus estudos, lá no meu primeiro ano, se você aí tá vindo para cá agora e vai começar em setembro as suas aulas, eu não quero que você faça isso, que é não priorizar os meus estudos. Quando eu cheguei aqui em Portugal para começar a fazer o meu mestrado, eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa em questão à minha vida financeira. Então, eu sempre vim muito com a cabeça de que eu queria trabalhar e que eu queria ali conciliar o trabalho e o estudo. Porém, conforme a carruagem foi andando, eu tive que priorizar muito mais o meu trabalho. Eu acabei até extrapolando um pouquinho da média, porque eu trabalhei em 2 empregos e estudava junto. Durante ali alguns meses eu não priorizei os meus estudos e isso fez com que eu ficasse com muita matéria acumulada e com muito conteúdo acumulado. Uma vez que a gente não coloca os nossos estudos como prioridade, a gente acaba não dando muito foco para isso. Então, um grande erro que eu cometi foi essa falta de prioridade dos estudos, principalmente no começo, no comecinho ali do primeiro ano. Depois, com o passar do tempo, eu fui melhorando isso e fui começando a organizar mais a minha rotina, colocar ali algumas prioridades, fazer com que aquilo virasse um hábito, mas até os estudos realmente estarem ali enraizados e firmados na minha rotina, eles ainda não eram uma prioridade. Então, uma dica que eu deixo para vocês aqui é: não tire os estudos do seu foco, porque a gente sabe os sacrifícios que a gente faz para estar aqui, a gente sabe os sacrifícios que a gente faz para poder estudar fora, para poder estar num mestrado, numa pós-graduação, que já é um nível de estudos ali muito mais difícil do que a licenciatura. É difícil em algumas áreas, então não perca esse foco dos estudos e coloque sim como prioridade o seu mestrado até o último dia. O segundo erro que a gente vai pontuar aqui, que eu cometi durante o meu mestrado, foi a falta de aproximação com os meus colegas de turma. Como eu já contei para vocês aqui muitas vezes, eu não sou a pessoa mais aberta e que consegue fazer mais amizades assim de forma fácil e tá na fila, começa a conversar com uma pessoa desconhecida. Eu não sou assim, infelizmente, preciso trabalhar mais isso em mim. Eu me considero uma pessoa muito fácil, assim, eu consigo conversar abertamente com as pessoas, mas eu não tenho, assim, essa facilidade em fazer amizades, eu não tenho, assim, uma certa facilidade em me aproximar das pessoas, em criar vínculos. Então, isso foi uma coisa que eu senti muita falta e que eu acho que foi um grande erro, porque a gente sabe que quando a gente tá ali em comunidade, quando a gente tem uma maior rede de apoio, principalmente nos estudos, pode compartilhar as nossas dúvidas, as nossas experiências, nossas vivências com os nossos colegas, esse processo pode ficar um pouquinho mais leve e um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue perceber que o outro também passa por certas coisas que você está passando, ou que o outro pode saber um pouquinho mais do que você sabe, e vocês podem ali compartilhar conhecimentos, podem compartilhar vivências, experiências, podem tornarem-se amigos mesmo. Então, eu acho que eu cometi um grande erro ali na falta de contato com as pessoas
e também na falta de contato com os professores. Eu senti que aqui em Portugal os professores gostam bastante de ver essa iniciativa do aluno, sabe? De conversar com eles, de tirar dúvidas, de ter essa partilha mesmo. Já teve vários momentos durante o ano ali de estudos e a gente teve algumas confraternizações com a turma, que a gente teve ali alguns momentos de convívio e que tinha, assim, alguns professores que participavam, então eles estão, sim, abertos a ter esse contato direto com o aluno, né? Até porque ali naquela sala do mestrado já são todos adultos, não é mais aquela coisa da licenciatura que são jovens, adolescentes, que têm a cabeça diferente, a mentalidade diferente. No mestrado já são pessoas muito mais velhas, já são pessoas formadas, pessoas que têm vivências, né, diferentes das nossas. Então tem uma partilha muito grande. Eu sinto que com o passar do tempo ali eu fui me abrindo mais. Quando tinha esses momentos de convívio na sala, a gente chegou até a fazer um comes e bebes, assim. A gente teve um dia também que ficou até mais tarde conversando com uma professora. Eu acho que talvez isso sim possa ser um erro de você estar muito ali no seu mundo, porque eu sei que a gente tem essa tendência de se fechar, de se isolar, e porque eu tenho o meu método, e porque eu gosto de estudar de certa forma, mas a gente sabe que o ser humano foi feito para conviver, então se eu pudesse fazer uma pequena alteração, eu teria tido um contato maior com os meus colegas e principalmente com os meus professores, até porque eles são as pessoas ideais que vão me dar dicas, que vão me instruir e que vão me ensinar da melhor forma. O terceiro erro que eu vou citar aqui para vocês, também nesse âmbito de rotina e de estudos, foi não ter os estudos como um hábito dentro da minha rotina. Eu não ter tido uma rotina de estudos bem estruturada. A maior parte desses erros que eu estou falando aqui para vocês foi realmente no começo do ano, porque a gente chega aqui e fica muito perdida até você entender ali, pegar o fluxo. Isso custa um pouco, né? Então, no começo eu não tinha aquela rotina muito bem estruturada de estudos, eu não tinha aquele foco de tornar aquilo um hábito, sabe? Fazer com que eu conseguisse ler pelo menos um pouquinho todos os dias, ou revisar o material algumas vezes na semana, sabe? Estipular ali alguns dias, às vezes a gente não consegue fazer tudo no mesmo dia, mas estipular ali, tipo, hoje eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo, revisar o material, porque é muito importante. Mestrados são só 2 dias na semana, então você tem ali mais 5 dias para você poder revisar aquele material que você estudou, e a gente sabe que no mestrado o material é muito denso e são muitas coisas, então você tem que ter sim esse trabalho em conjunto em casa, sabe? Estudando, dando continuidade ali no seu trabalho, e infelizmente não era uma coisa que eu fazia muito assim no começo. Depois, com o passar do tempo, eu fui estipulando ali alguns dias na minha rotina, fui encaixando ali em alguns momentos de estudo, mas eu também, como qualquer outra pessoa, deixava para revisar a matéria uma semana antes das provas, ou deixava para fazer um trabalho ali faltando um tempinho antes da entrega. Então não façam isso, não cometam esse erro. Tenham os estudos como um hábito mesmo. Eu gosto de falar que a gente pode até romantizar esse momento, sabe? De colocar ali na nossa rotina, na nossa organização, sabe? Naquele momento que você vai organizar a sua semana, colocar ali o seu tempinho de estudos, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu rendimento. O quarto ponto que eu vou trazer aqui para vocês, o quarto erro que eu cometi, pode ser algo que vai gerar ali algumas dúvidas, alguns questionamentos ou certas polêmicas, mas foi não conseguir participar de tantos congressos e palestras e coisas que a universidade oferece. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, eu falava assim, não, eu vou participar de tudo e eu vou fazer tudo que a universidade me oferecer e eu vou em todas as palestras, em todos os congressos, eu vou conseguir dar conta de tudo porque eu tenho que aprender o máximo de coisas que eu posso, porque eu tô pagando, porque eu tô ali para isso, então eu quero ter uma imersão. Aí você chega aqui e a sua realidade é um tanto quanto diferente, até porque você tem ali as suas outras responsabilidades. A gente não vive só em função dos estudos, a gente tem que trabalhar, tem que se alimentar, tem que cuidar da casa, da nossa família, de quem quer que esteja com a gente. E daí eu não conseguia acompanhar o ritmo de demandas, assim, às vezes que você pode ter, assim, demandas extras, não demandas do seu curso, porque tudo que o seu curso demandar de você, você vai ter que cumprir e dentro do prazo. Mas essas coisas que eu falo aqui são aquelas coisas extras. A gente tem um e-mail acadêmico, o e-mail do aluno, e muitas vezes apareciam no e-mail oportunidades de palestras,
trabalhos em grupos, às vezes tinham alguns grupos de estudos, né? Eu até no primeiro semestre consegui participar de uma formação sobre o autismo, então eu fiz ali 5, 6 módulos dessa formação, mas eu já digo que foi bem puxado porque eu tive que incluir mais uma coisa na minha rotina, mais uma coisa extra para eu fazer. Eu até tentava participar ali de alguns seminários online, algumas aulas que eu conseguia assistir, algumas palestras que eu conseguia assistir que ficavam gravadas, que daí eu conseguia encaixar na minha agenda. Mas, por exemplo, tem muitas palestras e muitos congressos e muitas coisas, assim, oratórias. Eles fazem durante a semana, por exemplo, uma quarta-feira, 14h. Nem todo mundo na quarta-feira, 14h, tem esse tempo livre. E muitas vezes acontecia isso comigo, porque eu estava no trabalho, porque eu estava fazendo alguma outra coisa e não conseguia participar. Então, geralmente, aquilo que ficava gravado ou quando era alguma coisa no fim de semana, eu tentava participar, né? Dava o meu máximo. Também já me cadastrei em um curso intensivão, sabe, de línguas, acho que era espanhol, pela universidade, que eram 4 módulos, né? 4 fins de semana. Consegui fazer ali 2 com muito custo, mas aproveitem essas oportunidades, porém é difícil ali de encaixar na nossa rotina. Então, um erro que infelizmente eu cometi, não porque eu quis, mas pelas circunstâncias, foi de não ter participado tanto dessas coisas extras que a universidade nos oferece. Bom, e o quinto e último erro que eu posso pontuar aqui para vocês, que me deixou assim com os nervos aflorados no final do curso. Agora, para quem não sabe, eu tô no final do curso, vou defender a minha dissertação logo, se Deus quiser. Foi de não ter tido justamente foco total na minha dissertação. Para quem não sabe, a gente tem ali 1 ano de prazo para poder escrever o seu trabalho, fazer toda aquela parte de estruturação, de descoberta de tema. Durante 1 ano você vai ficar voltado, vai ficar nessa imersão só na dissertação. Então, a gente pensa, não, 1 ano eu vou dar conta de fazer. Mas tem que ter aquela coisa da disciplina, porque você vai estar trabalhando em casa, né? Então, é como se fosse ali um home office, um estudo à distância, onde você vai... Muitas pessoas falam que o processo da dissertação, da tese, é um processo solitário. E assim, ao meu ver, não é um solitário ruim. Mas realmente é algo solitário onde é você por você mesma, é só você que vai entender daquele assunto, é só você que quer pesquisar aquele assunto, né? E você acaba ficando assim muito tempo focada na mesma coisa, escrevendo sobre a mesma coisa. E chega certos momentos assim que você fica tipo assim, nadando e fala, meu Deus, não chega nunca mais no final. Eu tive alguns problemas no meio desse percurso, desse meu 1 ano, né? Problemas que não dependiam só de mim, mas em questão de foco e de colocar a minha energia 100% do tempo na minha dissertação, isso sim eu falhei. Se eu tivesse abdicado de algumas coisinhas ali, de alguns momentos aqui, eu teria terminado muito mais cedo e teria completado muito mais cedo meu mestrado, mas eu acredito que tudo acontece no seu tempo e que a gente aprende e se torna uma pessoa melhor conforme as nossas vivências e as nossas experiências. Então, eu estou aqui na luta para poder defender a minha dissertação, para poder entregar o meu trabalho e me tornar mestre logo. Então, o quinto erro que eu trago para vocês aqui, e é uma dica muito grande, é de não atrasem a sua dissertação. Se você tem ali 1 ano de prazo, tente ao máximo se esforçar para poder entregar esse trabalho em 1 ano, porque dá tempo para fazer em 1 ano só. É aquela coisa, se você tiver uma rotina bem certinha, bem estruturada e priorizar e colocar foco e energia naquilo, você vai entregar a sua dissertação em 1 ano, eu tenho a certeza disso. Bom, e foi isso pro vídeo de hoje, um vídeo muito mais rapidinho, contando pra vocês aqui alguns errinhos que eu cometi durante o mestrado, mas como eu disse, tudo aquilo que a gente faz vira aprendizado, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era quando eu comecei, e hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha no começo. Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma noção aí de como é que as coisas funcionam, a evitar, né, certas atitudes, certas tomadas de decisões, e eu espero muito que essa jornada seja muito prazerosa para vocês e que seja muito boa e que cada um tenha a sua experiência, porque a experiência de cada um é individual. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um comentário aqui para mim, contar a sua experiência. Se você tá vindo para cá agora fazer o mestrado, né, que você tenha um bom começo de ano aí. E deixa um comentário aqui para mim. Deixa um like também no vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo. Um beijo e um queijo e tchau!